Alô, amigos do canal 17 da Ainda Telecom. A máquina do tempo está funcionando nessa sexta-feira e durante toda a semana você vai ter a oportunidade de acompanhar conosco aqui a máquina do tempo, patrocinada pela Prospec. A Prospec, você sabe, tem sal mineral, faz tosa, com tudo com acompanhamento. Você pode confiar nos produtos e nos serviços da Prospec. Duas lojas aqui em Catalão, na Cafes Abrão, acima da Igreja do Rosário, e na José Marcelino. E também o gostoso café catalão. Quem não gosta de tomar um cafezinho quentinho, pãozinho de queijo, recebe uma visita em casa, o que tem? O café catalão. Vai estar comigo aqui hoje no programa, vocês vão acompanhar, uma pessoa muito importante. Ele tem um currículo muito grande, ele participou de muita coisa aqui em Catalão, ajudou a fundar muita coisa aqui. E ele, depois que ele fez tudo isso, ele continuou aqui em Catalão. Ele é um mineiro. Todo mineiro, vocês sabem como que é mineiro, né? O senhor Tacílio de Alcântara, ele é técnico em contabilidade, é ex-funcionário público estadual, municipal, também federal, ele é maçom, ele é detentor da Cruz da Perfeição Maçônica. E entre todas as outras coisas eu não vou falar, ele é comendador, ele é escritor, ele é poeta, e ele é uma pessoa que ele entende muito de catalão, apesar de não ter nascido aqui. Mas ele chegou, tomou conta, tomou conhecimento das coisas aqui de Catalão. Sr. Tacílio, muito obrigado por estar comigo aqui hoje, é uma honra. O senhor é muito importante para nós, para a máquina do tempo e para a sociedade catalana. Bom ouvir esses elogios, né? Isso é muito gratificante. O senhor merece, o senhor fez por merecer isso. Sr. Tacílio, o senhor é mineiro. De onde, como é que o senhor veio parar aqui em Catalão? Eu sou filho de Itapecerica, Minas Gerais, região oeste de Minas, ali perto de Divinópolis. Mas saí de lá muito criança, bem bebezinho. Meu pai mudou para Centralina, a última cidade do Triângulo Mineiro, ali ao lado de Araporã. Naquele tempo não era cidade, agora é cidade, bem próximo de Itumbiara. Ali vivi até os 25 anos, quando de lá saí, fui morar nesse Brasil gigante. Morei nesse Brasil norte, sul, nordeste, centro-oeste, alguns anos, e de lá as coincidências aconteceram e eu vim parar em Catalão. E aqui eu vivo a maior parte da vida, em Catalão, onde estou com as minhas raízes fincadas e aqui irei permanecer, inclusive depois. Sr. Tacílio, mas a vinda do senhor para cá aconteceu de que maneira? Houve algum convite, algum contato? Como que descobriram o senhor para trazê-lo para cá? Eu tinha casado recentemente e morando no norte. Eu estava morando em Marabá e com vistas a mudar-me para Belém. Quando o meu cunhado, junto com mais três sócios, conseguiram na General Motors a concessão da Chevrolet e montar aqui uma revenda de carros. O nome dos cunhados do senhor e o ano, Sr. Tacílio? É o Divino Antônio dos Reis, o Dinivaldo Antônio dos Reis e o Totonho Virgílio, que eram o terceiro sócio. Então eram os três sócios e com aquela vontade da esposa, recém-casada, de voltar para perto dos pais, para ficar mais próximo da família, fez as coisas acontecerem para que eu viesse juntar-me a esses sócios e me tornar sócio dessa revenda de veículos em Catalão. Cavel? Cavel. Isso foi em 1975. Ela tinha sido começada a construir em 1974. Eu vim me ajudar a terminar a construção e inauguramos em 30 de março de 1975. Desde então, estou aqui há 40 anos, que completei agora, dia 6 de fevereiro de 1975 eu cheguei e agora estou com 40 anos aqui em Catalão. Sr. Tacílio, quando vocês fizeram esse empreendimento aqui em Catalão, vocês já tinham a visão de como seria Catalão? Claro que vocês acreditaram por... A gente acreditou, a General Motors tinha estudos que mostrava Catalão como uma cidade pujante, uma cidade que já estava começando a desenvolver as mineradoras, que naquele tempo só tinha minério de mineração que tinha sido instalado. E o fosfato veio depois. Então havia esse arcabouço de possibilidades para o desenvolvimento. E como os estudos da General Motors, buscando espaços para crescer, ampliar e fincar suas raízes, ofereceu a possibilidade da gente vir aqui. Já chegamos bem,
de antecedência. Fomos quase o primeiro, depois de alguns casos anteriores, a primeira grande empresa colocada dentro da cidade foi naquela época. Foi uma visão da General Motors e nós encampamos e adotamos. Você está assim, nessa época você já rabiscava poesia? Não. Não escrevia. Depois virou escritor, virou poeta, membro da Academia Catalana de Letra. Eu não sei se o sou, mas pelo menos tento. Eu sempre tive muita vontade de escrever. E isso é uma coisa, em tudo que se vai fazer, é importante o fator querer. E eu queria, e aquilo eu fui puxando devagarzinho as primeiras palavras, rabiscando, riscando daqui e dali, até que alguma coisa pareceu servir para editar um livro. Publiquei o primeiro, publiquei o segundo, alguns outros ficaram no meio do caminho, as atividades tomaram outros rumos e esses livros estão engavetados. Tornei um quase escritor, por generosidade dos membros, convidaram-me a ser membro da Academia Catalana de Letras, lá eu sou membro, um imortal, e preciso ter cuidado quando eu passo o Rio Viríssimo, quando eu vou para Goiânia, eu sou imortal em catalão, né? Certo. Então tem cuidado quando eu passo aí do Rio Viríssimo. Me deram a honra de ser membro da academia e eu faço o possível para me exercitar como membro dela. Sr. Tarcísio, qual é o momento da Academia de Letra Catalana? Porque nós temos aqui grandes vultos, né? Literários, culturais, e aqui chegou a ostentar o nome de Atenas de Goiás. E o nome de Atenas de Goiás se perdeu. Há uma preocupação no senhor nesse sentido, Sr. Tarcísio? Com certeza, é preocupante porque nós estamos num momento de dormindo. Nós, os membros atuais, não estão muito envolvidos com a atividade da academia. E isso, inclusive, eu a dirigi por alguns anos, 2 anos, mas os membros estão muito apáticos, precisando de uma injeção de vontade, de ânimo, para que ela ressurja e possamos continuar a caminhada que os fundadores dela fizeram e ela tem prestígio. Catalão realmente era Atenas de Goiás por muitos escritores, nós temos escritores importantes aqui, podemos regozijar disso, né? Bernardo Guimarães e outros pais, que foram pessoas importantes, mas tivemos edição de jornais bem primórdios em catalão e sempre isso engatinhando, mas é difícil a escrita. A escrita não dá dinheiro, dificilmente alguém vive do dinheiro da escrita. E isso faz com que o indivíduo vá para a atividade que o mantém e ele deixa em segundo plano a atividade de escrita. Essa divulgação que o senhor fala aí da imprensa, em cima da literatura, da cultura, o senhor participou também de jornais aqui, né, Sr. Tarcísio? Claro, e isso é grave. Nesse momento atual, a internet, ela está muito jogando cinza em cima do livro, das letras escritas. Sim. Porque a internet facilitou demais. Nós estamos um povo muito imediatista, não temos tempo de estar perdendo em ler livro, vai lá na internet, vasculha aquilo que você quer, pesquisa, vai no Google, que nos informa tudo, nos fala de tudo. E então, o livro escrito está aqui e em qualquer lugar. Ele está em dificuldades porque as cinzas da internet estão cobrindo o fogo dessa brasa. Isso corre perigo, Sr. Tarcísio? Não perigo de exterminar, ela vai germinar. Vamos tentar ver o que vai acontecer quando houver uma superação dessa modernidade, dessa internet, para que haja uma acomodação, é com o andar das carruagens que as abóboras acomodam. Então, às vezes, parece que a carga de abóbora ia derramando o carro, mas com o andar ela se acomoda e tudo chega em bom termo. Sr. Tarcísio, qual é o grande escritor do senhor? Uma fonte de inspiração, talvez, uma admiração pelo escritor brasileiro? O Machado de Assis. O Machado de Assis foi e é o grande, maior escritor do Brasil. Temos o Paulo Coelho aí com grandes publicações, com grandes edições, mas se você espremer o caldo, a grande suco é de Machado de Assis, porque ele
foi de um tempo bem obscuro, e ele era uma pessoa de origens humildes, e foi-se um homem letrado, inclusive inserindo palavras importantes no vosso vocabulário. Ele não foi apenas um escritor, um leitor, ele foi um fazedor também da nossa língua. Aqui em Catalão, você já leu o livro de todos os componentes da academia? Todos não, mas a grande os mais parte. importantes você já leu. Já li. Senhor O doutor- Otílio está ali com bons livros, o Otílio, né? Isso. O Edson Demos escreveu um livro, o Antônio Chaúde, tem muitas coisas registradas no livro do Chaúde que vale a pena ler, coisas que nós não vemos e nós esquecemos, e convido os jovens a ler o livro do Chaúde, porque ele conta muita coisa que vale a pena saber. Você leu o doutor Jamil? Deus é mesmo Goiânia. Deus é mesmo Goiânia. Doutor Jamil. Rogério Ramos. Ah, doutor Jamil, era tão bacana lembrar do doutor Jamil, quantas vezes ele encontrava com a gente, ele tinha aquele chavão de perguntar, ó, Tacílio, tá bom para burro, bom para chuchu. Isso é uma maravilha, o convívio com o doutor Jamil. O doutor Jamil foi uma parte importante da nossa história, porque além de letrista, ele compunha música, ele era músico, ele era carnavalesco, ele era... Sem esquecer que ele era um empreendedor. Tá aí o E a hospital. visão dele, justamente. Exatamente. Chegaria lá, a visão dele. E é uma era pessoa muito que de coisa. origens bem interiorana. Ele nasceu ali no Santo Antônio do Rio Verde. Era bem do São Marcos. Exatamente, ele bem matutão lá da roça. E Só era tá assim, humorista, sabia disso? Era humorista. Ele fazia o MG, ele fazia umas histórias. Exatamente. Só está assim, sem querer entrar em mérito político, porque o nosso intuito aqui não é, será que alguém está ou alguém não está? Mas é dentro da lógica do que se está mostrando hoje. Eu tenho muita preocupação, senhor Tacílio, e outras pessoas têm também, certamente o senhor também tem. Eu estive recentemente lá no Morrinho de São João, que é o nosso cartão postal, que é as fontes de inspiração dos grandes escritores e tudo mais. E eu cheguei lá, eu vi duas coisas que me deixou muito triste. O túmulo do Ricardo Parinho quebrado. O túmulo do Ricardo Parinho quebrado. E a depredação da igreja em si. Eu não quero saber aqui se é a administração, se é a igreja, quem é. Alguém tem que tomar uma providência, senhor Tacílio, penso eu, na minha modéstia colocação, senão que vai acabar. Vai chamar um ex-morrinho de São João. Infelizmente, isso acontece aqui, ali e acolá, em todos os lugares, não se preserva. Mas eu tenho orgulho de ter, quando restauramos, quando eu era secretário da Prefeitura de Catalão, na gestão do Dr. José Moreira, fizemos a restauração da igreja, da capela. Eu busquei, isso foi uma tarefa que o Dr. José incumbiu-me a mim, eu ladrilhei em volta da igreja com pedras originais, pedra de amolar. Eu fui pessoalmente em muitos lugares aqui no município até encontrar as pedras que buscamos e fizemos aquele calçamento. Ficou bastante rejuvenescido de maneira adequada, preservando a sua originalidade. Ficamos muito envaidecidos de ter feito aquilo. Mas concordo com você em número, gênero e grau, o quanto aquilo ali é desleixado. Aquilo, nossa gestão, foi feito tombamento para que a prefeitura fizesse uma manutenção, mas das gestões seguintes, pouca coisa tem feito e o povo tem uma vontade de destruir, por simples prazer de destruir, não tem nem porquê que ele está fazendo aquela destruição, seja aquele lugar ou qualquer outro lugar de preservação. Tem que se destruir, é uma ganância das pessoas e aquilo faz dó acontecer como está acontecendo. Eu adoro ir ali e contemplar a cidade aos pés. O senhor está assim, na Academia Catalana de Letras, não poderia participar assim, de uma maneira assim, de preocupação com os órgãos competentes ligados ali, para que pudesse alertar mais sobre a importância daquilo? Poderia sim, e deveria com certeza, mas ela não tem recursos para isso, e isso ela poderia às vezes motivar os órgãos públicos, mas os órgãos públicos têm dinheiro para a captação de votos. Você vê que falta dinheiro para fazer a casa da Minha Vida e Minha Casa, mas tem dinheiro para dar a cesta de base, que é uma maneira de coletar votos. Isso a nível federal, a nível estadual, também a nível municipal. Tem dinheiro para essas coisas mais acessórias, mas a cultura não merece atenção porque ela não dá voto.
porque inclusive é como as redes de esgoto que se faz, é muito difícil fazer, porque ela não dá voto, não tem como mostrar para os eleitores o que eu fiz. Está aqui debaixo da terra, mas não mostra. Então é difícil, aqui a cultura é a mesma coisa. É verdade. Só tá, vocês vão dar uma paradinha aqui na Máquina do Tempo, vamos tomar um cafezinho catalão e a gente volta em seguida, ok? Ah, que cafezinho bom. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. E a Máquina do Tempo, aqui no canal 17 da Inda Telecom, deu uma reabastecida. Nós passamos lá pela Prospec, que tem 2 lojas aqui em Catalão, uma na Cafes Abrão e outra na José Marcelino. A Prospec é produtos agrícolas, veterinários e também produtos pet. E tomamos aquele cafezinho gostoso, que é o café catalão. Sem o café catalão não tem como abastecer a máquina, né? Porque é ele que é o prazer de estar aqui conosco. Senhor Tarcísio, voltando aqui a Máquina do Tempo já funcionando de novo, eu queria que o senhor falasse um pouco, primeiro sobre o Sindicato Rural de Catalão, sobre a Coacal, que são coisas que são ligadamente à nossa cidade. O pessoal tem preocupação. Falando da pecuária esses dias, tem a Coacal. E o senhor esteve nesses 2 anos. Com certeza, com muito prazer que eu tive nesses duas entidades, mas os tempos são outros, Nery. Naquele tempo, as pessoas eram muito mais próximas da fazenda, do povo e dos seus valores. Hoje a nossa agricultura está muito avançada, muito tecnológica também, a pecuária. Então o sindicato, quando eu participei por 2 gestões, e uma delas foi a do gestão do Valdivino, um dos grandes cidadãos que Catalão teve, e eu achei muito merecida ter colocado o nome dele lá no Parque de Pecuária, Valdivino José Duarte. Foi um dos grandes cidadãos, porque ele vivia muito mais a cidadania em função da comunidade da qual ele fazia parte do que para ele mesmo. Então eu tenho muito prazer muita honra de ter trabalhado com ele, sou compadre dele, ter convivido, desfrutado da sua amizade, da sua parceria, do seu convívio. Então fizemos uma grande gestão no sindicato, onde ele construiu. Quando ele assumiu o sindicato, não tinha nem muro, era uma cerca de arame velha, com algumas árvorezinhas, cerca verde. Ele destruiu aquilo, fez um muro que lá está até hoje. Foi o Valdivino que fez aqueles barracões primeiros, melhores, onde está o tatersal, que foi conseguido pelo Walter Rezende, mas ele fez aquele grande tatersal ali ao lado, aquele barracão grande, onde são feitos hoje os leilões de gado nobre, né? O leilão Nelore. Então, o Valdivino foi uma grande gestão. E a cooperativa, eu não fui de presidente da cooperativa, fui membro, fui interventor dela certa época, ela passava por turbulência. O Leovil, um grande cidadão de grande honrabilidade, me convidou e eu integrei uma equipe que fez intervenção. Intervimos, destituímos os diretores e assumimos e a preparamos para uma seguir em frente. Eu participei desse momento de intervenção, ajudei a cooperativa quando ela estava bem difícil na colocação da pasteurização de leite e eu contei com a ajuda do Itelvino. Nós fomos em Goiânia e conseguimos os equipamentos para colocar a pasteurização, conseguimos de graça e a cooperativa só gastou com a montagem. E depois, numa outra oportunidade, quando eu estava na prefeitura, eu ajudei a socorrê-la financeiramente. Então, eu vivi, atuei e participei com galhardia enquanto membro dessas 2 entidades de grande valoração na história de Catalão. Senhor Tarcísio, vou fazer 2 perguntas numa pergunta só, dentro de 2 situações que não é diferente. O Sindicato Rural hoje, o seu prédio, com as instalações do Parque de Pecuária, ele é viável hoje no local que eles estão? Não. Há de observar que aquele prédio do sindicato de 3 andares,
Ele é tudo que restou de todo o bairro Mãe de Deus, era propriedade do sindicato. Ele foi loteado, vendeu, todo que valia o lote daquele bairro virou aquele prédio que está ali na Faria de Miguel Safado. Então, tudo aquilo virou aquilo. Então, agora, o parque, onde está sufocado. Mas se tirarmos dali e jogar para a periferia, ele fica inviável para quem vai participar, conviver, festar. É um conflito, não tem como ele ficar ali, mas não tem razão de tirá-lo dali. Então, é difícil essa compatibilização. E isso não é só de Catalão, não é um privilégio nosso. Nós estamos também um problema de Goiânia, que precisam tirar aquele parque ali da Nova Vila e não tem para onde levar, porque vai botar onde? Vai botar em Aparecida, vai botar em Bela Vista. Então, a mesma coisa Catalão. Então, nós temos que conviver com aquela pedra no sapato. E a Coacal ali naquele lugar, com todas aquelas indústrias? A Coacal já é mais possível, ela é para o distrito industrial, porque ela já está num conflito. A rua, no momento em que ela foi criada, era um pátio de movimentação dos veículos, hoje é um conflito ali, o trânsito com aquela rua. Mas ela é possível ir para o distrito industrial. Tanto é que vem tentando, por questões políticas, econômicas, não tem viabilizado, mas ela tem necessidade de ir. Apesar de a administração da cooperativa ser hoje muito conflitante, porque tudo hoje exige muita tecnologia, muito conhecimento. E os diretores da cooperativa somos pessoas do campo, nós não temos totalmente envolvido com essas maldades, essas sagacidades econômicas que uma empresa precisa. Ela é uma empresa que vive com essas dificuldades, mas ela é uma empresa que vive são os amores do homem do campo. O homem do campo é um homem verdadeiro, é um homem que acredita. Pode ter certeza. O homem do campo não faz a invasão que fazem. Esses que fazem são pretensos, porque o homem do campo é verdadeiro e é obediente. Se falar que é para fazer, ele faz, sem perguntar por quê. Senhor Tarsila, aqui em Catalão surgiu uma fundação de banco que ela tinha tudo para dar certo. Inclusive, ela começou dando certo, que foi a Cavic. E o senhor participou também da Cavic, eu não sei se como diretor, como fundador, o senhor foi mentor dele, é uma coisa seguinte. Ela estava pronta para dar certo. De repente não deu certo. O que o senhor acha? Por que não deu certo? São duas coisas aí, você misturou. Houve a Cavic, que eu fui o mentor, eu e o Valdivino, nós buscamos a ideia, trabalhamos e fundamos, e ela começou com pujança, com toda possibilidade de acerto, mas os desacertos levaram ela ao falimento. E fundamos também, paralelamente com o mesmo grupo da Cavic, fundamos o Banco Cooperativo de Catalão. É isso que eu quis mencionar. São dois bancos, são dois cooperativos. Certo. Uma cooperativa do frango, a avicultura, que era uma atividade que a gente queria, eu vi que era uma necessidade de levar o homem do campo, de pequenas propriedades, a ter uma rentabilidade além do leite. Ele teria o frango. E isso foi a nossa intenção. E como a gente viu aquele movimento, a gente entendeu que se pusesse um banco para movimentar o dinheiro desse pessoal nessas duas atividades, seria muito, muito salutar. Porém, erros culminaram em desacertos, e desacertos levaram a dar tudo com burro na água. Assim, mas o banco chegou a funcionar. Chegou a funcionar, mas não foi bem gerenciado, emprestou dinheiro para quem não tinha capacidade de retorno. Até hoje tem gente que não pagou aquele banco e o banco teve que quebrar. Não teve jeito, o banco quebra. Porque a melhor atividade do mundo é banco. A segunda é um banco bem administrado. Certo. A segunda melhor atividade do mundo é um banco mal administrado. Como assim, senhor Tarsila? Porque mexer com dinheiro é bom demais, mas você tem que saber mexer com ele.
O senhor está assim, se hoje o senhor for solicitado para criar uma associação nesse sentido ou no outro sentido, o senhor vai ter disposição para isso? Ou o senhor só quer escrever, cuidar da floricultura? Uma empreitada dessa exige vigor. E a minha idade já não me propicia isso. E qualquer atividade dessa precisa de ousadia. Eu já não posso ousar mais, eu não sei o meu tempo. Mas o senhor tem sido procurado por algum... Eu não tenho visão de uma possibilidade maior de tempo. E a ousadia fica restrita e inibe. E a inibição dá medo. E com medo não se toca uma empresa. Isso é coisa de poeta. O senhor dá conta assim. O senhor está assim, mas o senhor tem sido procurado, solicitado para algumas ideias, não tem? Eu sei disso. Graças a Deus eu posso me orgulhar de ter participado da cidade em quase todas as suas atividades. Comerciais, empresariais, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado de ter sido presidente da Associação Comercial e Industrial de Catalão. E a história da Associação Comercial tem duas histórias. Antes de mim, me desculpe a vaidade, claro. Antes de mim e depois de mim. Sim. Porque quando eu assumi a presidência, ela não tinha quadro, ela não tinha valores, ela não tinha dinheiro e ela não tinha sócio. Eu assumi, paguei as dívidas, movimentei os sócios e construí a primeira sede da Associação Comercial, onde ela está até hoje. Primeiro fiz um prédio de 2 andares e deixei 30 milhões de cruzeiros em caixa. Seria o que hoje? Para o novo... não tem jeito de converter isso, né? É Deixei um prédio feito e mais 30 milhões de cruzeiros em caixa. Então, eu me orgulho de ter feito tudo isso. Não tinha, porque aquele prédio eu fiz ao fazer, juntamente com Absalão Ramos da Cruz, um grande cidadão também, fizemos um leilão de gado no Parque de Exposição, tiramos o dinheiro que o sindicato nos emprestou a sede e nós fizemos esse leilão, tirei o dinheiro e fiz o prédio. Deu para fazer? Deu para fazer. E eu motivava, eu levava os sócios para conhecer a obra, eu ia de 2 em 2, de 5 em 5, reunia com eles, indo ali naquele barro. Era muito barro, porque tinha muita água. Quando perfurava as fundações, dava em água com 1 metro de fundura, começava a minar água. Então nós tivemos muita dificuldade para fazer a fundação, porque não tinha dinheiro e precisava muito. Mas graças a Deus deixei o prédio feito. O Itelvino concluiu. A Máquina do Tempo vai dar uma paradinha aqui com o senhor Tarcísio, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai tomar um cafezinho catalão para reativar a garganta e a Máquina do Tempo. Só um instantinho. Pés descalços, a vida em 2 goles. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. A Máquina do Tempo está de volta no seu último bloco, o senhor Tarcísio. Um abraço para o pessoal lá da Postpec, com 2 lojas em Catalão. A Postpec, além dos produtos veterinários, também ela tem os produtos PET, que é a tosa, acompanhada, tudo arrumadinho, com 2 lojas. Uma na Cafés Abrão e outra na José Marcelino. E também um gostoso café catalão. Vamos tomar um cafezinho catalão e voltamos. Senhor Tarcísio, eu sempre tenho conversado com as pessoas para virem aqui na Máquina do Tempo e graças a Deus, a iluminação que eu tenho tido, tem vindo pessoas aqui que fizeram muita coisa para Catalão, deixaram o seu nome e o senhor igual é. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de frisar aqui nessa passagem do senhor aqui pela Máquina do Tempo. Foi a administração do senhor José Moreira, doutor José Moreira, pelo qual o senhor participou diretamente. E nessa administração do José Moreira, é uma administração que foi tida como uma administração muito dura no sentido de desperdícios, por exemplo, de favores que não renderia nada para o município. O senhor sabe disso e o senhor sabe do que eu estou falando. E certa feita, eu pertencia ao diretório do PMDB. Houve um bochichinho lá, assim, o Otacílio é muito duro, o Otacílio é muito seco, nós precisamos de falar com o Zé Moreira, para ele ficar mais maleável com os companheiros.
alguma coisa nesse sentido. Aí o Zé Moreira falou, só vocês podem reunir comigo o dia que vocês quiserem. Mas como meu compadre Tarsila, é para tocar ali no nome dele. Aí isso aí é uma coisa muito responsável, não é, seu Tarsila? Verdade, eu fiquei muito honrado com isso, porque senhor eu fui soube o disso. primeiro secretário que ele convidou. Eu fazia parte, eu era presidente de uma mesa de apuração de votos na época da eleição e acompanhando os votos e ele circulando aquilo até a certa altura, quando ele já sentiu que estava ganha a eleição, porque já faltavam umas 2 ou 3 urnas para abrir, já não tinha mais como perder, ele chegou, botou a mão nos meus ombros e falou, compadre, eu parece que vou ser eleito, estou vendo o resultado e estou te convidando para vai comigo para a prefeitura. Então, eu tenho a honra de ter sido o primeiro secretário que ele convidou. E lá chegando, Vamos falar agora, seu Tarsila? foi a eleição, foi em 1992, outubro, e ele tomou posse dia 1º de janeiro de 93. E lá chegando, ele me deu a incumbência de tomar conta da massa. E eu fiz por tudo, por onde de acompanhar. E eu, na época, eu ocupei, por razões diversas, eu fui admitido como secretário de administração, assumi a de finanças, a de planejamento e a de habitação, de obras. Eu recebia por uma, mas assinava por 4. Nenhum documento o Zé Moreira assinava se não tivesse a minha assinatura. Isso é bom que se diga, poucas pessoas sabem disso. Qualquer documento que chegava na mesa dele para ele assinar, se não tivesse minha assinatura, ele me interfonava, me chamava para que eu visse aquilo. Então, graças a Deus, foi uma administração muito boa, não se tem nenhuma mancha nela. Não. A gente procurou zelar da prefeitura como zelasse de coisas da gente. Eu negociava os empreitos, os valores, os preços, tudo, tanta coisa que a gente combinava. Até determinado valor era comigo, de determinado valor acima era com ele. Isso era uma combinação da gente. O não era comigo e o sim era dele. Então eu preparava para que ele dissesse o sim. Então ele me deu essa honra, esse prazer de tocar com ele a administração, fomos bem-sucedidos, tanto é que 6 meses depois que ele entregou o mandato, eu entreguei nas mãos dele uma certidão do Tribunal de Contas da União e a certidão do Tribunal de Contas do município, quitando a gestão dele sem nenhum resquício. O senhor Tarsila, quando o senhor fala assim, eu era repórter na época, eu sei disso, as pessoas também sabem. Mas as pessoas mais novas agora não sabem disso. O senhor Tarsila, como é que é viver dentro de uma administração onde se faz muita coisa com pouco dinheiro que era da época? Como vocês dividiam essa verba para atender todos? A gente sabe, por exemplo, você levou o telefone para a zona rural, energia elétrica para a zona rural. Como é que era feito esse planejamento, senhor Tarsila? O doutor José Moreira tinha como hábito, ele acompanhava a entrada de dinheiro no caixa. A tesoureira, que era Solange, filha de João Margarido, e ele todo dia dava a posição do dinheiro para ele. Quando ela sentia que o dinheiro chegou para pagar a folha de pagamento, doutor José, o dinheiro da folha de pagamento já está pronto. Então agora ele ia gastar. Pode comprar aquele caminhão que precisa, pode fazer aquela obra que estava pensando, pode fazer. Então a primeira coisa que ele fazia era ver o dinheiro da folha de pagamento dos funcionários. Tanto é que ele pagava todo mundo em dia. E deu aos aumentos que a turma pediu. Os funcionários até hoje, daquela época, ainda lembram dele com muito gosto. Então ele tinha muito zelo. E a gente brigava por centavos. Não se jogava dinheiro fora. As coisas da prefeitura eram nossas para mandar, para comandar. Então, se não servia para a gente, também não servia para a prefeitura. Então, tinha que zelar para que aquilo permanecesse e durasse. Ele fez asfalto em todos os bairros. O único bairro que ele não fez obra, sabe o qual? O que ele morava, o Mãe de Deus. Ele fez obra em todos os outros. Asfalto, posto de saúde. Comprou 44 veículos em 4 anos, em 48 meses. Ele comprou 44 veículos, caminhões, tratores, carros. Quer dizer, ele comprou um por mês.
E a prefeitura tinha 1.150.000 de renda por mês. Pouco diferente de hoje, né? Pouco diferente de hoje. Então, ele tinha construiu o prédio do fórum sem a ajuda do governo do estado. Então, aquele prédio custou R$1 milhão. Ele fez aquilo às expensas da prefeitura, sem um tostão do governo do estado, que o Íris Rezende tinha prometido a metade. Empenhou, mas não pagou. Mas ele fez. Então, foi uma administração bem pensada, bem administrada, a gente não brincava com as coisas. E pode ter certeza, Nelly, as coisas como acontecem hoje, acontecia naquela época. Só que a gente tinha resistência. E as rédeas também. Ah, com certeza. A gente tinha a rédea na mão e quantas vezes eu recusei oferta de propina. Então, quero dentro da pasta E do eu senhor, convidei nessa pessoa que estava comigo na minha mesa, convidei ele a retirar da minha sala. E por isso saí com as mãos limpas. Que bom, E hein? posso olhar para trás. Senhor Tarcísio, o senhor me salve a memória, eu engano, o problema do lixo aqui em Belém começou a ser tratado, ser mais preocupado sobre a gestão do Zé Moreira, não foi? Me parece. Foi na época, inclusive, eu visitei a cidade de Novo Horizonte, no estado de São Paulo, buscando experiências para fazer reciclagem do lixo. Por isso, nós compramos o primeiro terreno ali onde está o atual Sei, o selecionador de lixo. Compramos 5 alqueires de chão ali para colocar a primeira reciclagem de lixo. Então, foi uma ousadia. Mas por questões políticas, interesses pessoais de vereadores e outros, etc., acabou não prevalecendo a vontade do doutor José e de toda a administração para atender, às vezes, para evitar briga, interesses particulares, porque ia dar mau cheiro, fazendas ali próximo, que não queriam o perto. Então, isso demoveu a gente da ideia. Senhor Tarcísio, tem umas perguntinhas que a gente faz a todos que vêm aqui. Senhor Tarcísio, se o senhor pudesse voltar atrás agora, a máquina do tempo, colocasse o senhor, desse uma ré na vida do senhor, o senhor queria parar agora aonde? Eu faria tudo que eu já fiz na vida, eu faria de novo. Eu não tenho vergonha do que fiz. Eu poderia parar onde estou, eu estaria satisfeito. Mas eu quero ir longe. Uma saudade, porque o senhor é humano, o senhor tem um coração. O senhor é poeta, o senhor é escritor, o senhor tem uma saudade? Tenho saudade. Saudade de meus pais, que se foram. Minha mãe já foi há 50 anos, eu era bem garoto. E meu pai, que foi o grande mestre da família, que até hoje perdura sem nenhuma mancha. Fala um pouquinho dos dois. Os dois. Eu tenho pessoas humildes, pessoas muito modestas. Exato, pessoas humildes, mas meu pai, uma pessoa que não tinha escola, teve 2 meses de escola, mas era uma pessoa de sabedoria popular. Ele foi boiadeiro, ele andou o mundo, andou esse Brasil, nesse mundão afora, tocando boi, tocando mulas e negociando. E ele então nos passou as experiências de vida, porque nessas andanças ele tornou-se uma pessoa bem sábia, dentro da sua matutice. E eu tenho orgulho e honra de ser matuto. Eu sou caipira, adoro a fazenda rural e respeito o homem do campo, porque eu sou um deles. Por acaso eu estou de fora. Maçonaria. A maçonaria. Isso. Maçonaria é algo importante nesse país. Ela hoje está passando por turbulências. Os valores atuais, modernos, conflitam demais com os valores da maçonaria. E nessa guerra, ela tem perdido, porque os valores profanos são mais pujantes, são mais enganadores, porém são mais brilhantes. Os valores religiosos, o caminho de Deus é um caminho cheio de buraco, cheio de trepidação, de morros. E o caminho da perdição é asfaltado, pista dupla. A tentação. É uma tentação. Então, os valores maçônicos podem se comparar com isso. Os caminhos da maçonaria são turbulentos. Tem pedra, tem pedregulho, tem buraco, tem morro. E os caminhos da perdição são melhores de serem percorridos.
e esse conflito esvazia os seus quadros. Cursílio. Cursílio, sou um cursilista com muita honra. Teve o seu valor muito mais importante. Tudo na vida passa, inclusive a vida. O Cursílio já não vive aqueles momentos áureos que ele teve. Foi fundado na Espanha, por isso a palavra Cursílio, porque é um pequeno curso. É um curso de 3 dias, onde a gente aprende a conhecer Jesus Cristo. A gente sai, e quando a gente sai, recebe uma cruz ele dizendo, eu conto com você, ele conta com a gente cursilista. E eu me esforço para ser um cristão e ele pode contar comigo. Eu respeito muito os valores religiosos, os valores de Deus. Jesus Cristo é meu companheirão. Sr. Tarcísio, tem um livro do senhor aqui importante, que o senhor já lançou 2, e tem esse que fala sobre a mulher. Aí quando fala sobre mulher é uma coisa assim melindrosa, as pessoas às vezes pensam que o livro é de uma maneira, mas o senhor vai explicar para a gente o conteúdo do livro Mulher. É melindroso, mas é bonito. Falar sobre a mulher é a parte de vida. O homem foi feito primeiro porque ele se viu de rascunho. A mulher aproveitou o rascunho, Deus fez coisa melhor, né? Então eu fiz um livro de poesia onde eu menciono os seus valores, seus encantos, a sua beleza, sem entrar na pornografia, mas falando das suas curvas, das suas belezas, dos seus valores e de todas as suas belezas que vêm encantar o homem e mal de nós se não fosse ela. Outra obra do senhor também, Sr. Tarcísio, é o Conflitos e Emoções. Isso aqui é uma ficção? Ou Conflitos e Emoções é um romance, onde mistura ficção com realidade. Eu criei a história, mas montando ela em regiões que eu vivi e convivi na Amazônia, Acre, na parte amazônica da Bolívia, que eu convivi, conheço e eu apliquei meus conhecimentos na composição do romance. É um romance interessante, pequeno, mas surpreende quem lê. Quando ele pensa que vai terminar de um jeito, ele termina de um outro, muito mais interessante. O senhor tem mais coisa rebiscada para editar? Tenho, eu tenho alguns livros em andamento, estou em quarentena, aguardando a oportunidade de terminar. Eu tenho mais 6 livros de escrita. Eu tenho livros de histórias de catalão, histórias contemporâneas. Eu tenho romances em andamento, tenho história de Centralina, minha cidade, e eu tenho um punhado de coisas. Estou com uma programação, eu vou escrever uma coluna no jornal Diário Catalão que vai chamar Fragmentos, onde eu posso relatar muitas histórias que a comunidade não conhece, mas eu, enquanto catalano adotivo, e vale mencionar que eu tenho título de cidadão catalano, título honorário. E vale mencionar que sou um dos cidadãos de Catalão que tem muitos títulos. Perco para algumas pessoas, posso perder para o saúde, mas eu tenho 8 títulos honoríficos de catalão. Merecidamente, Catalão me honrou e me deu essa oportunidade de ter esses títulos. Merecidamente. Sr. Tarcísio, esse garotão aqui hoje tem quantos anos, hein? Faço 70 agora em dezembro. Só? Só. Com tanta coisa que o senhor já fez? Ah, ainda quero ir muito. Ah, vai. Vai, quero ir muito. Eu acho que eu estou chegando na metade. É uma pretensão boa. Sr. Tarcísio, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui da máquina do tempo com a gente, aqui no canal 17, da Ina Telecom. Foi uma honra, foi uma coisa tão linda a presença do senhor aqui, pela história forte, a história verdadeira, a história de uma pessoa que realmente pode falar da história. Quem agradece sou eu, ter tido a oportunidade de estar aqui no canal da Ina Telecom. É uma honra poder contar esses fragmentos das minhas passagens por onde passei, conviver, contar com você aqui, participar, e as pessoas vão conhecer coisas de mim. Eu estou honrado e fico muito feliz de ter participado desse momento. Está mais tomando um café catalão. Está faltando agora para trazer. Ela vai trazer agora o pão de queijo. Vai ser uma combinação perfeita. No próximo programa. No próximo? Oh. E o senhor quer ligar também à zona rural? Qualquer coisa, o senhor sabe que é a Prospec, que são produtos agrícolas, veterinários também. Bem lembrado. Bem lembrado. Eu vou deixar com o senhor aqui, ó, para fazer de tarde, na casa do senhor, mais tarde, para ver no programa, a repetição, um cafezinho catalão para o senhor. Que beleza.
Café Catalão, ali do André. Oh. Que bom! Na Leopoldo de Bulhões, onde morei a primeira vez, quando eu cheguei em Catalão, morei perto ali do atual Café Catalão. Outra história. Café saboroso. Sr. Tarcísio, muito obrigado, viu? De coração. Muito obrigado mesmo. Agradecer muito o nosso arquivo, porque esse programa nosso, para falar de Catalão, ele é um projeto. Isso aqui está gravado, vai ficar gravado e já está sendo visto por pessoas do mundo inteiro. É esse que é o nosso propósito, do diretor da Avião. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo? E a Máquina do Tempo para por aqui. Mas a gente promete voltar noutra oportunidade. Você curtiu aqui as histórias do senhor Tarcísio de Alcântara. Não deixe de ver, não deixe de assistir, para que você aprenda e descubra cada dia mais as pessoas que são vultos de Catalão. Um abraço e até lá. Máquina do tempo me traga no vento um acalanto, um alento. Máquina